Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30, nosso encontro de todas as quintas-feiras, aqui pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. Já vai deixando o seu joinha, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e também a sua sugestão de quem você quer ver e ouvir, batendo um bate-papo com o Júlio César 8h30 aqui na próxima quinta-feira. O oferecimento do programa é da Exucre Uniaselv, universidade bem mais perto de você, o polo aqui em Lauro Miller, na rua Orleans, no edifício Piemonte. Também com a força do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão, o CIESESC. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no Júlio César 8h30, ele que foi um dos meus professores na formação do ensino médio, segundo grau, no Walter Otausi. Com vocês, Bernardo Willid. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Júlio. Boa noite aos seus telespectadores e ouvintes. Me sinto lisonjeado pelo convite que você me fez e também parabenizá-lo pelo excelente programa que você faz. Trazendo ao público, em especial o lauro-milense da região, a história do município, trazendo aqui pessoas que viveram e vivem o município de Lauro Miller. Isso é cultura, né? Então eu lhe parabenizo pela essa excelente forma, você que batalha há anos nesse ramo de radialista, de repórter, na imprensa, e sempre buscando trazer algo de importante. E você que conhece muito a história de Lauro Miller e estuda a história de Lauro Miller, eu diria que você é um historiador, né? Não só do nosso município, mas da nossa região. Você sempre foi um adepto da história. E isso é importante, né? Que essa história, esse seu saber, seja levado não só para aquelas pessoas mais velhas, né? Mas para aquela juventude que está começando a chegar no nosso município, né? Então isso é um despertar da cultura para essas pessoas, Júlio. Muito obrigado, Bernardo, pelas palavras. Dizer que a honra é minha em tê-lo aqui, né? Você como professor, como bioquímico, farmacêutico, né? Como radialista também, comentarista da rádio. E mandar um grande abraço para a sua família e dizer que isso aqui, além de ser tudo isso que você falou, é também um registro histórico para a posteridade, né? Enquanto o YouTube estiver por aí, né? Se Deus quiser vai ficar por muitos e muitos tempos, né? Os seus netos, netas, seus filhos vão poder daqui a alguns anos acessar esse canal e assistir essa entrevista, né? Que o vovô Bernardo, o pai Bernardo deixou, né? Com certeza, se Deus quiser. Certeza. Bernardo, muita gente falava do seu Divísio, a dona Inglesina, mas na realidade os nomes eram Nevísio e Engresina, né? Os nomes dos meus pais é raríssimo. Raríssimo, não ouvi. Então, talvez nem raríssimo sejam. Certo. Né? Meu pai era Nevísio, né? E o pessoal conhecia ele, evidentemente, na época do SESI, na época de igreja, né? Sim. Como seu Divísio. Seu Divísio. Né? Era mais fácil de dizer. Era mais fácil, né? É. E a minha mãe, todo mundo também conhecia como a Dona Inglesina. E na verdade é Igresina. Igresina. Né? Agora, uma coincidência, dois nomes raros se encontrarem e formar um casal, né, cara? Interessante. Interessantíssimo. Né? Vieram lá do Treviso, né? Treviso. Somos Ilide dos trevisanos. O Ilade. Ilade, que na verdade é interessante, Júlio. Nós somos os únicos da família que temos esse sobrenome Ilede, I-L-L-E-D-E. Mas, na verdade, o sobrenome correto
da família é Iladi. I-L-A-D-I. É italiano. Italiano? Né? É italiano. De que origem lá da Itália? É do Vêneto, né? A região Da do Vêneto. região do Vêneto. Do Vêneto. Né? A terminação I, quase toda ela é descendência italiana. E a tua mãe era russa? A minha mãe era russa. Parente dos Russa, do Guatá, do Barro Branco, o seu Adolfo Russa? Sim, sim. A mãe foi criada ali com o tio Adolfo Russa. Né? A mãe foi criada ali. Ela trabalhou de padeira na época ali. E o pai é Doneda, que a minha avó era Doneda. Era Doneda. E o vô era Ilad. Né? A família hoje ainda tem no Treviso, mas boa parte está em Criciúma. Né? Mas todos os dois vieram do Treviso. E acabaram, o pai trabalhava com Flávio Rigueto, né? No comércio, quando tinha na época. Lá na coletora? Isso. E a mãe trabalhava com o Adolfo Russa. E ali se encontraram, E desse casamento veio o Bernardo, a Celda Maria e a Dione Maria. Aliás, ali era tudo congregação de Maria. Tudo congregação de Maria. Veio a Dione, veio a Celda e depois veio o caçula, que sou eu. Bernardo. Né? Mas todos eles, diria, incutidos na religião católica, né? O pai, a grande maioria das pessoas conheceu o pai como uma pessoa que trabalhava sempre na igreja. Sim, né? sim. Era o capelão. Eu conheci, acho que uns 5, 6 anos teu pai, mas era capelão. Você falou a palavra que eu ia usar. Né? Eu acho que se naquela época a Igreja Católica permitisse padre ser casado, teu pai certamente seria um padre. Sim, com toda certeza. Porque ele era muito devoto, ele era... sim. Ele acho que ele dedicava o tempo livre dele, tudo depois do trabalho, 100% para a igreja, né? Ele sempre saía às 5 horas do SESI, né? Trabalhou os anos todos praticamente no SESI. E passava na igreja paroquial, na casa paroquial. Né? E aí, ali, fazia as funções que tinha que fazer, era o terço, enfim e tal. De manhã levantava cedo para ir às missas. Naquela época tinha missa às 5h30 e às 6h30, né? E a família, evidentemente... Foi coroinha, Bernardo? Fui por 7 anos. Naquela igreja antiga? Na igreja antiga. Por 7 anos eu fui coroinha. Né? Tocou muito aquele sino da igreja? Meu Deus do céu, subi muito aquelas escadarias para chegar lá na torre, né? Certo. E a igreja antiga, para quem conheceu, tinha ali aquela parte que era o coro, que se dizia, né? Se subia as escadas, lá em cima tinha um órgão e era o coral e tal. E depois tinha mais uma escada que você acessava ao relógio que tinha na igreja. E a gente foi ficando mais velhinho, já foi ficando malandrinho, subia as escadas e ia bater o sino lá em cima. Ficava apreciando a procissão, as festas de igreja, que era em torno da igreja, né? De camarote. De camarote, lá em cima, dava um subiazinho para as meninas lá embaixo e tal, né? Enfim, então foram 7 anos de coroinha, levantando 5h30 para ir ajudar a missa, como se dizia, né? Ajudar a missa. E o importante era ser escalado, evidentemente, para as missas às 8 horas no domingo, né? Que era a missa que ia os brotinhos, as menininhas, e o negócio era você passar a patena, né? A hora que o padre ia dar a comunhão, você com a patena ali fazia uma bossa danada. Mas foi um tempo assim... E quando era escalado pro dia da festa da padroeira, então, daí, ali era a seleção, era a seleção de coroinha, né? Então foi um período bom, muito bom. Né? Aprendeu muito, né, Bernardo? Aprendi bastante, se jogava muito futebol. Foi do tempo do Monsenhor? Não pegou? Não. Quem era o padre da época? Era o padre Ercílio. Já era o padre Ercílio? Já era o padre Ercílio. Aí depois passou o padre Valdir Piazza Borges, tal, né? E aí veio uma infinidade de outros padres, as irmãs que trabalhavam ali, a irmã Gabriela, a irmã Regina e tal, que eram as pessoas que cuidavam dos coroinhas. A gente tinha reunião todo sábado e tal, né, para fazer a escala e tudo mais.
Bernardo, a profissão de farmacêutico bioquímico, bioquímico farmacêutico, veio por necessidade, foi o que coube na época, ou você já tinha desde novo uma tendência a trabalhar com a farmacologia, com os exames laboratoriais? Não, isso veio lá de dentro mesmo. Veia. Veio. Até porque eu fui muito incentivado pelo meu ex-sócio, né, hoje falecido, o Dr. Edgardo de Matos. Eu, na época, em 1964, eu comecei a trabalhar no hospital. Comecei a trabalhar de servidor de cafezinho para o doutor Ernesto e para o doutor Rudi, que tinha um laboratório dentro do hospital. E depois passei a trabalhar na farmácia do hospital. E nas horas vagas eu ajudava o doutor Rudi ali no laboratório. E aquilo foi me cativando, foi me dando, né, criando uma expectativa muito grande. E foi a partir dali que eu fui fazer o vestibular na Federal, né, na UFES, e acabei passando, né. Na época não tinha, você não optava direto pelo curso, era um chamado básico, você entrava para a área de ciências biológicas, né? E essas ciências biológicas englobava enfermagem, medicina, odonto, a área de saúde mesmo, farmácia e bioquímica, enfim. E depois você estudava durante 1 ano e meio, com todo mundo junto. E a partir de 1 ano e meio você fazia a opção e você encaixava numa dessas áreas conforme o seu índice de aproveitamento Aquelas disciplinas inerentes àquela profissão. Exatamente. E aí eu na época eu poderia, eu graças a Deus tinha um índice muito bom, eu poderia ter optado por outra profissão. Poderia ter sido médico? Ah, sim, com toda certeza, medicina ou odonto e tal. Mas eu já estava imbuído de transformar aquele meu sonho em realidade. E aí fiz a opção para farmácia e bioquímica, e a minha classificação, inclusive de 50 vagas, foi a 7ª, né? E aí cursei o curso de farmácia e bioquímica na Universidade Federal, e depois, até porque também, na época, o Dr. Rudi disse, ó, se você fizer o curso, você vem para cá para ser meu sócio. Já tinha um encaminhamento depois de formado. E foi foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? Eu, nessa passagem interessante, eu poderia ter optado, ao invés de voltar para trabalhar como bioquímico e farmacêutico aqui no município, eu fui convidado? Eu fui convidado, eu fui chamado. Na verdade, não foi convidado, eu fui colocado como à disposição do Exército, né? Eu teria que cumprir aquele ano de alistamento, e aí eu fiz uma prova e acabei passando para o Exército. Para o Exército não, para as Forças Armadas. E aí ali eu ou iria para o Exército, ou para a Marinha, ou para a Aeronáutica. E eu tinha essa proposta já de vir para Lauro Miller. Eu me ajoelhei na frente do capitão, chorei e pedi pelo amor de Deus que ele não me chamasse, porque eu já tinha um laboratório montado na minha terra. Mas eu fiquei à disposição das Forças Armadas por mais 6 meses, né? E acabei me escapando de lá, né? E naquela não sei se na época foi uma coisa boa. Mas, Bernardo, na época era uma profissão, não vou dizer que era rara, mas eram poucos bioquímicos e poucos, né? Então, quer dizer, você de uma certa forma ajudou o município, porque talvez Lauro Miller ia demorar a ter um bioquímico se não fosse naquele teu momento, né? Para te ver, Júlio,
O meu número de inscrição no CRF, no Conselho Federal de Farmácia, Regional de Farmácia, é 762. E hoje deve estar nos 30 e poucos mil o número de registro. Então, o Dr. Rudi era 171, uma coisa assim. E eu era o 762. Bem, eu tenho de profissão, foi 76 que eu acabei me formando. Eu tenho de profissão 46 anos. Pegasse o auge ali da agência do INSS em Lauro Miller, com toda aquela movimentação, a Barro Branco com aquela quantidade enorme de... Ali vocês tinham serviço de manhã, de tarde e de noite, né? Sim, o hospital com aquele número enorme de pessoas internadas. Qualquer coisinha estava internando e dele soro na chamado auxílio-doença, né? O cara... Os corredores do hospital vivia entupido de tanta gente. Era pequeno, mas eu lembro. Era muita gente. Os 3 corredores ali sempre lotados de criança. Tinha muito problema de respiratório por causa do frio. Então estava sempre lotado, né? E tudo mais e tal, né? E o pessoal e como acontecia muitos acidentes na época na mina, né? E também tinha aquela turma que dava aquele migué para ficar uns 3, 4 dias lá no hospital, tomando sorinho, comendo de manhã, de tarde. Para dar uma descansada. Descansada e tal, né? A labuta debaixo da mina não era fácil, então tinha que dar uma... então o hospital vivia super lotado. Sim. Então quer dizer que, para a sorte, você resolveu fazer isso aí. Bernardo, e quando é que apareceu a dona Arlete, para quem não sabe, popularmente conhecida por Nega? Já conhecia ela de novinho? Ela era uma daqueles brotinhos que você olhava lá de cima da torre da igreja ou apareceu depois? Não, foi nessa época. A Maria Arlete, a Nega, né? A Nega. O pessoal, filho do seu Manuel e da dona Olga. Lá pelos 1971, foi a época da enchente. Um pouco, por ali, 1971. Porque eu me lembro bem que nós tivemos um jogo no domingo, aqui no Cairu. Eu jogava pelo Arizona, entre Cairu e Arizona, aqui no campo do Henrique Lage, no Hernani Cotrim, né? Tivemos um jogo ali e o Arizona acabou ganhando esse jogo e tal. E foi nesse período que a gente começou a paquerar. Né? E aí em 70... O seu Manuel já morava aqui? Já moravam aqui. E aí em 72 eu entrei na universidade. E aí a gente... E ela te esperou? E ela me esperou e ficamos um tempão namorando até a gente formar uma família. Muito bem, Bernardo, também paralelamente a essa sua profissão, você trabalhou por muito tempo como professor de Química do Colégio Walter Althaus. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, eu retornei da faculdade, isso em 76, foi criado o segundo grau em Lauro Miller. E a dona Lourdes Bolda, que era a diretora, me convidou e eu prontamente atendi o convite e passei a dar aula de Química no segundo grau. E eu fiquei ali mais ou menos, acho uns 12 anos. Começo era aqui no Visconde, né, Bernardo? Até eles construíram o prédio novo lá, né? Primeiro no Visconde. À noite. E aí eu passei a dar aula e eu fiquei mais ou menos uns 12 anos. Sempre como assim, até, Bernardo? Tu chegasse a ser efetivo do Estado? Eu cheguei a ser efetivo do Estado. E aí acabei... Tanto é que depois eu tentei contar para a minha aposentadoria e não valeu nada. Né? É mesmo? Porque aí você paralelamente não podia ter dupla contribuição. E acabei perdendo aqueles 12 anos todos. Né? Mas foi um período espetacular. Muito bom, né, Bernardo? Muito bom. Até porque, além de conhecer muita gente... Sim.
É muito gratificante dar aula para adultos, né? E é gratificante, né? Além de eu ter estudado mais ainda, porque você precisa se preparar para dar uma aula. Sim, claro. Né? Então, estava dentro da minha área, né, química e tal, né? Mas eu tinha que me aperfeiçoar para poder transmitir aquilo e ensinar realmente as pessoas a entenderem a química, que muita gente tem meio que... Não, eu não vou nem falar o que está passando aqui na minha cabeça, que é para não passar vergonha. É meio complicada, né? Eu tirava uns 5 ou 6 ali, opa! Mas foi um período extraordinário. Não, foi muito bom e muito gratificante. Bernardo, vamos voltar um pouquinho no tempo, você já falou alguma coisa de futebol, mas antes do futebol, quero saber, por essa proximidade, por estar ali na igreja matriz, né, Padre Ercílio, teu pai e tudo mais, tivesse também uma proximidade com o rádio, né, com o microfone. Tanto é que hoje ainda é comentarista do esporte na Cruz de Malta, faz parte do debate, e sempre que precisa, o Tiago e a Soraya estão chamando o Bernardo aí para emitir opinião e fazer comentários. De onde é que veio essa paixão? Foi exatamente ali naquele momento, também foi picado por aquela mosca do microfone do rádio, né, quando era ainda no auditório da Igreja Matriz? Exatamente. Por quê? Meu pai passou a ser diretor da rádio. Certo. Naquele período que a rádio funcionava ali, que era ainda da igreja. Antes de ser do seu Gil? Antes de ser do Gil Losso. Né? E o pai era diretor. E eu comecei ali a trabalhar como sonoplasta. Né? E sonoplasta naquela época era a cabine aqui de sonoplasta de um lado e o locutor lá do outro lado. Né? Eram uns 2 quilômetros de distância um do outro e tal. Com luzinha para acender, agora pode falar, agora não pode, aqueles pratos para colocar os long play, os discos de 78 também. Bolachão? Enfim. E ali eu comecei também a me interessar por rádio, né? Por rádio e tudo mais e tal. E tinha um programa chamado às 10 horas, que era um programa infantil, agora não me vem o nome do programa, mas era um programa infantil e eu fiz algumas participações nesse ali. E fiz participação também, porque na época o Fernando Camacho e o Lelé de Souza, sim, filho do seu Sérgio Souza, estudavam no Rio de Janeiro. E todas as férias eles vinham do Rio e traziam novidades, traziam aqueles discos que ainda não tinha por aqui, algumas coisas e tal, e resolveram fazer novela ali onde tinha o palco da rádio. É mesmo? Fazer novela. E, enfim, novela era ao vivo ali, né? Ao vivo? Ao vivo, os participantes e tudo mais e tal. Com sonoplastia e tudo? Com tudo. Imitando trovada com chapa de raio-x? Chapa de raio-x, e batia aqui, batia ali, enfim. E eu tive uma participação ali, gritando como jornaleiro, olha o jornal, não sei o quê, papapá, papapá. Isso tudo foi me despertando, né? Certo. Aí depois veio o período de estudo para Florianópolis, e a profissão e tudo mais, eu acabei abandonando. Arlete Russa é tua prima? Arlete, sim. Foi locutora da rádio, né? Sim, eu me lembro muito bem da Arlete, que trabalhava ali na época do Silvão Moriung e tudo mais. A Arlete parava na casa dos meus pais, né, para trabalhar na rádio. Fazia transmissão, né, Bernardo, já naquela época de jogo, né? Sim, Tinha o Aderbal Ramos. Aderbal Antunes. Aderbal Antunes. Então, por telefone, né? Aquilo era... Do Barro Branco aqui, esticava o fio pelo meio do eucalipto. Não era fácil. O Aderbal, o Alcimar Jung, né? O Carlito, uma vez, também andou fazendo comentário, né? E tinha o pessoal que trabalhava ali na sonoplastia, que era o Rony Medeiros, o Zeca Medeiros, o Mário Araújo, pessoal que trabalhava de sonoplasta ali e tal. E eu fui sempre metido naquilo ali. O pai era diretor da rádio, eu me achava o bambambam, né? Então, mas a rádio foi fantástica, né? Sim. E até depois, então, conheci aí o Tadeu
E aí passou a fazer aquelas transmissões de futebol e comentários e tudo mais. E aí veio o Thiago, e eu estou ali há um bom tempo. Mas antes até do Tadeu, né? Na época do Gil, Gildinho. Com o Gildinho, volta e meia a gente transmitia um jogo, um aqui, outro lá, trazia o Jorge, que era do IBGE, de Orleans, né? Depois, logo em seguida, veio o Édio, mas antes disso tinha uma equipe lá que vinha para transmitir os jogos aqui pela Cruz de Malta e te convidava para ser o comentarista, né? Sempre fosse convidado para comentar. Sempre fui. Uhum. Sempre... Até porque tu também jogava futebol, né, Bernardo? É um outro assunto que nós vamos falar já. Eu tive... São algumas paixões que você acaba tendo, né? Sim. Como eu tenho uma paixão por determinado ritmo de música, eu adoro música também e tal, né? Uhum. Não aprendi a tocar absolutamente nada, a não ser aquela cubana. Que hoje está lá com o flashback muito bem guardada. Né? Porque aquilo ali eu aprendi na época a tocar cubana lá em Florianópolis. Certo. E na época que eu estudava lá, nós conseguimos fazer um grupo de pessoas que residiam em Lauro Miller, né? Comandado evidentemente pelo Evaldo Longo, certo, que era o tocador do violão e tal, mais não está mais entre nós, o Ramon da Silva, irmão do Renê, certo, o Ramon, o Cid Périco, né? Que era a turma do cavaco e do violão, e eu, no meu atabaque, tinha mais o Dilmar, Tancredo e tal. E além de formar esse grupo lá em Florianópolis, nós conseguimos formar com o pessoal de Lauro Miller um time de futebol, de campo. E nós jogávamos todos os finais de semana em Florianópolis. Aí Ribeirão da Ilha, e Pantanal, e mais não sei o quê. Usava a camisa de Lauro Miller? Usavam a camisa... Do Henrique Lage? Eu não me lembro mais direito esse uniforme. Mas era alusivo a Lauro Miller. A Lauro Miller. Os manezinhos lá, hoje nós vamos jogar contra o pessoal das Minas. Aí aquela turma toda numa F100, nossa, que era do pai do Evaldo Longo. Todo mundo em cima e tal, e ia naqueles cantos lá de Florianópolis, jogava futebol e depois fazia a festa, né? Com batuque e tudo mais e tal. Uhum. E quando vinha para Lauro Miller... O pessoal chamava de charanga, né? Mais ou menos. E às vezes quando aparecia até alguém no sopa ali no pistão, até fazia um carnavalzinho, alguma coisa. E nós vinha nas férias, nós íamos para Lauro Miller e se reuníamos. Certo. Sempre para tocar um sambinha e tal. Que era nos bares de Lauro Miller. Nos bares na vila. Na vila, não, principalmente da esquina ali, onde hoje é o Marcontinto. Ali era o bar do Ernildo Pescador e tudo mais. Eu peguei um finalzinho ali. Mas era fantástico. O Buco aqui na frente do Cruz de Malta, né? O bar do Pernambuco. Sim. E também tinha o da Vila lá. Mas era carnaval, né, Bernardo? Carnaval era bom, o carnaval da Lauro, né? Carnaval bom. Nessa passagem eu tive, aqui depois de formado, presidente do Clube Cruz de Malta, né? Sim. Por 2 anos. Uhum. E aí foi na minha gestão, sim, que a gente criou as 5 noites de carnaval. A primeira noite, o baile de fantasias, foi na época que eu era o presidente do clube. Era disputadíssimo para entrar naquele baile. Era um baile fantástico, né? Uhum. E aquilo que tinha, né? O baile de debutantes. De debutantes, o virada do ano, né? O pessoal não tinha o hábito muito de ir pra praia, porque não era todo mundo que tinha carro. Assim, então ficava no baile aqui, né? Para te conseguir uma mesa, tu virava de madrugada para poder adquirir uma mesa, né? Comprar uma mesa. Né? Quando abria aquilo, meia hora já não tinha mais mesa. Não tinha mais mesa. Uhum. Sempre com bandas boas, Bernardo? Sempre com bandas boas. Uhum. Eu me lembro que o meu sonho era trazer uma banda para um baile de debutantes, que era o segundo baile de debutantes que a gente fez, era o Norberto Baldoff, uma orquestra fantástica de Porto Alegre, que ainda existe, e eu consegui trazer o Norberto Baldoff. Vieram tocar aqui? Vieram tocar aqui. Uhum. E, assim, 2 anos fosse presidente, 2 bailes debutantes. 2 bailes debutantes. Uhum. Bernardo, e futebol? Tu jogou falasse já que jogou pelo Arizona, mas tu sempre foi daqui da região do centro, com certeza jogou também alguma vez pelo Cairu ou alguma vez pelo Henrique Lage? Sim. Bem, eu comecei
eu comecei no Henrique Lage, no que se chamava de aspirante, né? E naquele ano que eu comecei no aspirante do Henrique Lage, o Henrique Lage, naquele mesmo ano, o Henrique Lage deixou de disputar. O time praticamente acabou naquela época. E aí eu fui jogar no Guatá. O Guatá e o Atlético Mineiro eram os dois times que Deram continuidade, né? deram continuidade e disputavam o estadual. E eu fui para jogar pelo Guatá. Pelo Guatá. Aí joguei um tempo lá e depois acabou tudo e aí virou o futebol amador aqui na cidade. E aí foi fundado o Cairu. Teve a Liga Lauro Miller, né? E aí foi fundado o Cairu. E aí eu comecei a jogar aqui pelo Cairu. Pelo Cairu. Pelo Cairu. Aí depois se formou uma série de times, teve o, eu acho que é o Sesc Centenário, teve o campeão, o Sesc Centenário, que foi interrompido exatamente em 1971 na enchente. Né? Esse jogo que eu falei antes, que teve aqui no campo do Henrique Lage, entre Cairu e Arizona, era um jogo, era uma rodada do campeonato da Liga Amadora, que aí tinha o São José do Itanema, tinha o Rio Bonito, tinha o Arizona. A Liga Lauro Miller de futebol, né? Exatamente. Acho que foi o seu Evaldo. Evaldo, mas acho que antes dele também o Guilmar Jeremias, o Guilmar Jeremias, né? Também, isso. Evaldo, depois teve uma época que passou pelo Rubens, Isso. Depois pelo Bicudo, pelo Zain, e foi até que terminou. Até terminou. E ali, na época, o Arizona estava formando um time muito bom, vamos dizer assim, para aquela época, e tinha o poder econômico que era dos Madeiras. Luca Madeira, o João Madeira. Frigorífico Indio lá em Biguaçu. Isso. Aqui, e aí o que aconteceu? Eu, o Lauri Fernandes, o Rai, irmão do Lauri, sim, esse pessoal, fizemos uma encrenca aqui no Cairu, e aí fomos para o Arizona. E aí passamos a jogar pelo Arizona, o Arizona foi campeão da Geoprise, em Tubarão. Geoprise era os Jogos da Primavera do Seminário. Isso. E a gente, imagina, né? O Arizona treinava 2 vezes por semana e eles vinham buscar a gente de Dodge, Charge, né? Os Madeira e tal. E quando nós íamos jogar fora, a turma ia de ônibus. Agora nós aqui do centro da cidade... Ia de carro. Ia de carro, evidentemente. Chuteirinha debaixo do braço. Né? Então passei a jogar lá. E depois, em 77, começou a febre do futsal, do futebol de salão. Certo. Na época que eu estava na faculdade, eu fiz parte da equipe da Universidade Federal de Santa Catarina jogando futebol de salão. E tive o prazer de jogar com feras no futebol de salão nacional ali. E aí o Evaldo, que foi um dos precursores do futebol de salão aqui em Lauro Miller, fundamos o Minas. Isso. Que depois gerou o Arém, né? O Arém e tal. E aí começou... Aí a febre foi só... Mas vocês por aqui sempre jogavam naquelas quadras polivalentes, né? Depois, em 82, elas não eram nem polivalentes. Né? Era arrancadeiro. Ela começou com o Arião, aqui no colégio. Foi em 77, quando faleceu, em 78, o Nelson Rigueto, né? Isso, Depois a gente fez uma quadra onde é a Praça Henrique Lage ali, um pedaço daquela parte que vai lá de frente ao prédio que era do Souvenir da Albó. Ali nós fizemos uma quadra de cimento, né? A gente construiu. A gente fez o alambrado, o Evaldo conseguiu uma máquina de fazer alambrado e a gente comprou o arame e ia fazendo o alambrado. E aí, depois veio a inauguração do ginásio, enfim, tal, e aí disputamos jogos abertos, enfim. Aí de lá pra cá eu conheço a história. Aí tu conhece a história.
Altos campeonatos, né, Bernardo? Altos campeonatos. Fizeram um jogo ali, né? Sim, Tinha o sim. time do Bradesco, jogava, Bons jogos. jogava o Marcinho, o Hélio Isso, Boom, o sim. Tinho, o Eloy, o Bicudo, jogava uma turma toda ali que... E a gente acabou formando um time muito legal, que era o KW. KW, o que significa? KW, ninguém sabia o que era. KW. Alguém... Se alguém aí souber o que é KW, faz um comentário e manda aí pra gente. KW 70. 70. E alguém viu isso em algum lugar, e esse alguém fui eu, vi o símbolo desse KW e falei pra turma, legal esse time, camisa amarela com azul e tal, não sei o quê. E aí formamos. Eu, o Hélio Boom, o Beto Berola, Certo. falecido Beto Berola, O Beto Sapateiro. O Beto Sapateiro, Goleiro. O goleiro, muito tempo, foi o Grau. O Grau. O Grau. Filho do Léo. Filho do Léo. Né? E formamos esse time que ficou anos e anos. Depois veio os Panteras. Sim. Era o Hélio Gazola, o Nego Rebeca, o Eloy, eu, enfim. Futebol de salão de Lauro Miller marcou época, né? O pessoal jogou por aí para fora, disputou algum campeonato aqui regional? O salão de Lauro Miller não saiu daqui de dentro? O salão não saiu daqui. Os jogadores, sim. Mas os times não? Os times não. Na CME nunca foi longe? Nunca disputou uns jogos abertos? Nada? Nós disputamos em 77, o primeiro ano a gente foi para os Jogos Abertos. Salão? Salão. Nós tiramos Criciúma fora. E foi aonde os Jogos Abertos? Jogos Abertos... Piracicaba, aquela região lá pra cima? Rapaz, Blumenau. Blumenau. O jogo que a equipe de futebol salão se classificou, nós fomos para Blumenau. Depois eu passei a ser treinador, e, enfim, e aí a história foi indo e eu fui parando, evidentemente, com o futebol de salão, né? Mas foi um período que o futebol salão ficou muito na mídia, vamos dizer, aqui em Lauro Miller. E aí acabei disputando o campeonato em Braço do Norte, por times lá e tal. Eu, o Hélio, o Beto, o Alex. O Alex batia um bolão, né? O Alex também conseguiu também, sendo uma expressão no nosso futebol de salão, disputou campeonato estadual aqui por São Lugero, que formou uma equipe muito boa e tal. Então ficamos jogando por aí. Que bom. Bernardo, se fosse resumir tudo, eu deixo aqui na reta final do nosso programa, né? Quando o papo é bom, eu sempre digo que já virou clichê nesse programa, mas quando o papo é bom, o relógio fica mandando embora, né? Porque o nosso tempo é contado. Fica já o convite para um segundo bate-papo daqui mais algum tempo, se Deus quiser, mas o microfone fica aí à tua disposição, as câmeras, né? Para você fazer um resumo, deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores e também para os seus familiares e seus amigos. Bem, Júlio, é muito legal você contar essa história, né? Aquilo que a gente passou e eu particularmente acho que fiz tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Fiz. E com muita dedicação. E acho que vou deixar para os meus filhos e netos um exemplo daquilo que deve ser seguido, né? Eu hoje tenho uma família fantástica, né? Meus 3 filhos. Uma tá meio longe de nós, né? Que é a do meio, a Emanuela, que mora na Itália. Está lá há 15 anos. Mas tudo aquilo que eu fiz, né? Hoje administro meu laboratório com os filhos e tudo mais. Foi com muito amor. Mas também com muito sacrifício e suor, com toda certeza. Porque naquela época... As coisas foram muito difíceis. O teu pai para pagar a tua faculdade, lá, aquela coisa lá toda, era todo suado, né? Eu só fui fazer a faculdade porque era gratuita. Porque era federal. Porque era federal. E para parar,
eu parava com mais uns 7, 8 num porão em Florianópolis. Eu parava em 8 num porão. Dinheirinho contadinho, vinha uma vez por mês, porque não dava para estar aqui todo final de semana. Mas isso foi... Às vezes as pessoas olham assim e pensam que já nasceu em berço esplêndido, ou que caiu tudo do céu. Não foi nada disso. Foi batalhado. Batalhadíssimo. Assim como talvez a grande maioria das pessoas de Lauro Miller. Né? Eu acho que aqui a cidade, com todos os problemas que ela tem, enfrenta, e às vezes nós não paramos para pensar um pouco na beleza que é essa cidade, apesar, às vezes, das dificuldades e dos problemas políticos que nos assombram, né? Mas acho que não é diferente, quase todas elas são. Mas a cidade é fantástica, ela te abraça, ela te dá oportunidade. Um cenário bonito, emoldurado pela serra. Com toda certeza. Adoro bater fotos com o entardecer da Serra do Rio do Rastro. São coisas fantásticas. Quem bebe dessa aguinha de pirita aí não esquece mais, Bernardo. Vai esquecer. Bernardo, a gente tinha muita coisa para conversar. Eu queria conversar contigo sobre, principalmente o Bernardo, eu não sei se por ser bioquímico ou não, aprecia um bom vinho, que é uma outra coisa que eu adoro. Eu mesmo fabrico meu próprio vinho e o Bernardo já experimentou. Né? Então, outra hora nós vamos conversar, Bernardo. Uma garrafa de vinho aqui do lado. Se Deus quiser. Eu sou um adorador de vinho. É bom, né, Bernardo? Sou um adorador. Tomou um vinho bom quando foi visitar a filha lá na Itália? Com toda certeza. Com toda certeza. Aquelas uvas Sangiovese, lá da Toscana. Da Toscana, enfim. Verdade. Além do formaggio e do presunto e tudo mais, né? Sim. Mas nós temos ótimos Nós não perdemos para eles, não. Hoje o Brasil tem vinhos muito qualificados. Alguém esteve no Chile, agora me falta a memória, mas não me falta a memória da história. E com a esposa, e sentou, e o garçom viu que era brasileiro e tal, e disse, olha, eu gostaria de tomar o melhor vinho que vocês servem aqui. Mas começaram a trazer, o cara veio, porque todo aquele ritual, né, de botar o vinho para gelar, aquela coisa toda. Quando o cara olhou, o vinho de São Joaquim. Ele disse, não, pedi um vinho de vocês aqui chileno. Então você deveria ter dito que queria um vinho chileno. Você pediu o melhor vinho, hoje o melhor vinho que nós temos é o vinho da Serra Catarinense do Brasil. O cara disse, não estou acreditando, acho que o cara quis fazer uma média comigo, porque ele falava um pouco em português e viu que nós éramos brasileiros. Disse, olha, cara, eu não sei, mas eu sei que o nosso vinho de São Joaquim está fazendo sucesso lá fora, sem dúvida. Faz sucesso. O seu vinho também é muito bom. Obrigado, Bernardo. Feito vinho, com amor e carinho, esmagado à mão. Né? Eu já apreciei, né? Sim. Eu posso dizer de Cadeira que é um excelente vinho. Natural. Né? Muito bom. Bernardo, muito obrigado por ter vindo, por ter enriquecido o canal, tenho certeza absoluta. Mandar um grande abraço para toda a família. Eu esqueci de anotar aqui os netos, Bernardo. Hoje eu tenho 4 netos. 4 netos, vamos lá, manda o time aí. Eu tenho a Júlia. A Júlia, Xará. A Júlia e o Aine, que são os filhos da Melissa. Aine? Aine. Tá. Em homenagem ao vô lá de Orlando. São do Cris? Do Cris. É tudo briguente. Tá. Tem o Francesco. Francesco italiano? Italiano. E agora a caçulinha. Onde é que eles estão lá para mandar um alô, um abraço para eles lá, mandar um link para ela? Eles moram hoje em São Vito de Cadore. Fica também na região do Vêneto? Fica no Vêneto. Fica bem lá no Vêneto, quase com a divisa com a Áustria. Com a Áustria. Nossa, ali, deve ser uma região linda, né? 6 quilômetros de São Vito de Cadore a Cortina d'Ampezzo, né? Que é a maior local de esqui na Itália, né? Que lugar lindo que deve ser. Bom, então ela é abençoada, né? Porque sair de um lugar bonito desse aqui, com a Serra do Rio do Rastro, e morar nos pés dos Alpes austríacos, né? Sim. Nos Dolomites. Dolomites. Tá, e depois do Francesco, o quarto da escalação, né? O quarto aqui é a Belinha, né? A Belinha. A Belinha que é a do Matheus. Então os netos, guarde essa recordação aí, que daqui a alguns anos, né, vocês vão relembrar esse bate-papo aqui com o Júlio César 8:30, com Bernardo Willi, de nosso bioquímico de Lauro Miller.
nosso professor de Química do Walter Othausen, né, o marido da dona Arlete. Bernardo, grande abraço, muito obrigado por ter vindo e já fica o convite no ar para um segundo programa para nós falarmos de vinho e de outros assuntos. Eu que agradeço, Júlio. Agradeço de todo o coração, muito obrigado, papo muito legal. Sempre foi bom conversar com você. Obrigado. Aqui hoje e as outras vezes lá no rádio. No rádio que a gente fez tantos programas juntos, tantas divulgações de eleições. A falar nisso, né, só para deixar registrado, nós estamos gravando esse programa, né, que vai ao ar daqui a 21 dias, em antivéspera de eleição. Domingo que vem é o primeiro turno das eleições gerais para presidente, senador, governador, deputado estadual, deputado federal. Né? E para deixar registrado também para a posteridade, está uma batalha ali entre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro, né, do PL, né? Isso, PL. Né? PL. Bernardo, grande abraço em nome da Uniaselv e Exucre e também do CSS, que nós estaremos de volta na próxima quinta-feira. Deixa aí o seu likezinho, o seu joinha para ajudar o canal, inscreva-se no canal e também a sua sugestão de quem você quer ver aqui sentado batendo um bate-papo na próxima quinta-feira. Grande abraço, Bernardo, para aquela câmera aí. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, obrigado, Júlio.